Bom, a atividade a seguir, ela é muito mais uma apresentação de erros do que acertos em si. Foi como eu tentei fazer o mais próximo possível da atividade passada pelo professor no projeto de extensão. Eu tomei para a atividade o conceito de criar algo que tivesse uma imagem certamente tivesse um padrão de forma repetida. E a partir desse eu tomei pelo GeoGebra a ferramenta de homotetia. Tentei utilizar algo do tipo. E a partir desse eu fui tentando criar alguma coisa que fosse agradável e que fosse interessante em realidade aumentada. E o grande porém foi a realidade aumentada. Mas no primeira tentativa eu achei na verdade outro problema. A primeira tentativa que eu fiz para apresentar foi esse polígono. Ele está inscrito em uma circunferência para que a gente não tenha ele se mexendo ao redor. Então, quando eu crio um controle deslizante para os lados dele, então quando eu altero os lados, ele pode virar um pentágono, um hexágono, etc. Percebe-se que ele fica sempre em um mesmo centro, no caso, porque foi justamente por isso que eu criei ele dentro de uma circunferência, para evitar que ele se mexesse, ah, no caso, ao redor da tela, etc. Eu também criei ele a partir de um outro comando, ah, um, a partir de um controle deslizante eu criei uma motetia dele a partir do girar, né, no caso. Então eu tenho um triângulo que gira. ah, Era uma coisa que eu achava interessante. E eu criei esse tamanho. E aí vem o ponto do porquê essa construção não funcionou em si. O meu objetivo era tentar fazer uma espiral de polígonos. Então eu teria, por exemplo, a partir do momento que eu que eu aumentasse o tamanho deste polígono, ele ia deixar vários clones feitos a partir de motetia, no caso. E aí eu ia, dos vários clones que ele ia ter criado, eu poderia girar e ele criaria o efeito de espiral, cada um girando um pouquinho diferente, daria um efeito interessante. Isso colocado em realidade aumentada também seria muito legal. Só que eu não conseguia aplicar necessariamente esse conceito e fazer esses vários triângulos a partir de um controle deslizante em si. A mão eu consegui fazer necessariamente, mas não ficou interessante, ficou um pouco ahn, cansativo e eu achei desinteressante. E então eu parti para a segunda criação, algo muito mais manual em si, sem controles deslizantes, etc. Que seria uma coisa muito mais voltada a um mosaico em si. Aqui, esse primeiro mosaico foi o inicial que eu tomei. Eu tomei um quadrado, e a partir desse eu peguei um círculo inscrito e fui pegando arcos de circunferência e montei ele. E a partir deste, eu, eu utilizei a ferramenta reflexão, então a partir de uma reta, no caso, eu refletia ele. Então, a partir desse primeiro, eu refleti o segundo, e a partir do segundo, tomei esses dois objetos e refleti a partir dessa reta criada aqui embaixo, e assim eu fui refletindo, refletindo e refletindo. O problema é que quando eu coloquei ele no celular para abrir em realidade aumentada, tinha pesado demais. Então, eu parti para uma outra criação que fosse parecida com essa, só que rodasse bem no celular, no caso. E aí eu cheguei na criação do segundo mosaico, na terceira construção. E nesta, eu consegui colocar ela em realidade aumentada, ela rodou. O problema é que ela ficou, digamos, deitada em si, entende? E o objetivo era deixar ela como se fosse um quadro. Eu tentei mudar ela, colocar ela como. Trocar o eixo dela, no caso, troquei. E mesmo assim, na realidade aumentada, ela era encarada como se fosse algo que estivesse deitado em si, nas coordenadas x e y. Eu mudava o eixo principal e ele continuava dando como se fosse eixo x e y, assim. Então o que eu fiz foi deixar ele num formato. É porque aqui deu um bugzinho, mas o que estaria acontecendo aqui no caso seria essa construção. Que tá meio pesada ela. Ela estaria no formato de um quadrado. Se vocês perceberem aqui atrás,
ela, quadrada não, de um paralelepípedo, no caso. E aqui atrás fiz como se fosse um paralelepípedo, um poliedro, na verdade, e, e isso seria um lado dele. Só que mesmo assim, o GeoGebra em realidade aumentada voltou a encarar esta como se fosse algo que estivesse em x e y, nas coordenadas em si. Ah, fosse feito, né? Como se fosse x e y. Bom, eu parti para uma outra montagem. Essa montagem foi minha última montagem, no caso. E esta, eu, a gente pode perceber aqui que eu fiz um plano. é, eu criei esse plano, no caso, que é justamente para não cair naquele problema de, de ficar deitado, digamos assim, né? O quadro. Só que esse eu encarei outro problema. É que quando colocamos em um plano, estamos trabalhando com um plano que não necessariamente é o plano x e y, dado pelo próprio GeoGebra, a gente faz um outro plano que ele, por exemplo, passa pela cota e pelo z, ou pela cota e pelo y. ahn, eu não posso usar as ferramentas necessariamente de translação e homotetia. Então foi muito mais manual essa criação, a criação desse mosaico em si. Porém, ele foi o que mais funcionou em formato de quadro em específico. E eu vou estar deixando agora a representação dele em realidade aumentada. Bom, vamos olhar agora em realidade aumentada a nossa construção. Bom, e seria mais ou menos assim que ficaria. Bom, seria um quadro. Deixa eu tentar desativar esse plano aqui para a gente poder ver a construção em si especificamente. Bom, e seria mais ou menos assim que ficaria. É isso.